Olá, sejam bem-vindos ao canal no YouTube do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Eu, João Edson, falarei hoje sobre um tema também, como sempre nós procuramos trazer aqui de grande importância para o nosso período que nós estamos atravessando. Hoje o nosso tema será um tanto quanto destinado aos trabalhadores espíritas, aos espíritas em geral. Nós falaremos de união. Aliás, uma tarefa que a gente desempenha na casa espírita, justamente procurando fazer com que especialmente durante esse período de afastamento social. Falaremos sobre união, sobre unificação e sobre trabalho. Antes, porém, que nós iniciemos o tema, nós convidamos a todos para que juntos façamos uma prece de agradecimento a Deus por esta oportunidade, pelas nossas famílias que momentaneamente se encontram recolhidas em seus lares, não todas, mas a maioria delas, aguardando esse período de dificuldades ser superado, porque superaremos. Nós pedimos Jesus, amigo querido, e aos benfeitores espirituais para que assistam todos aqueles que nos acompanham agora, visitando seus lares, e lá deixando muita paz, muita alegria, muita saúde, muita confiança, muita fé e muita esperança. Abraça Jesus todos aqueles amigos, trabalhadores da nossa casa espírita, preparando-nos a todos para que sejamos, ou para que estejamos em muito melhores condições de bem receber os nossos amigos que baterão a nossa porta. Mas, sobretudo, Jesus, que as nossas equipes estejam e permaneçam unidas, fortalecidas, porque assim temos a certeza absoluta de que estarão cumprindo o teu ensinamento, o teu mandamento, que é de união de todos nós que somos cristãos e que agimos em teu nome, Senhor. Abraça todos nós, Jesus amigo, e permanece conosco hoje e sempre. Pois muito bem, meus amigos. União. Eu vou pedir a Vênia a permissão de todos para compartilhar algumas telas, porque nessas telas tem o material que nós pretendemos compartilhar, né, já falamos, porque são materiais que vão trazer uma gama imensa de informações a respeito da união, que é a nossa temática, e que vai fazer também com que nós nos preparemos, repetimos, para bem melhor, da maneira mais hábil possível, demos conta da nossa obrigação, da nossa administração na atividade doutrinária. Esse símbolo que vocês veem ao meio, no final dessa palestra nós falaremos o que é esse símbolo, essa marca. É uma marca comercial, eu sei, mas ela está aqui por um motivo bem interessante. Eu peço para que vocês aguardem até o final, que nós falaremos o porquê dessa marca, o que ela significa. Quando nós falamos em união, se formos tomar aí um dicionário, nós poderíamos achar uma série, mas uma imensidade, na verdade, de interpretação para esse verbete união. Por exemplo, uma delas, no campo da harmonia, no encontro de ideias, nós poderemos ver união como unidade, como um encontro, comunhão, paz, conciliação, combinação, concórdia, conjunção, convergência, confluência, harmonização, afluência, adesão. Olha quanta coisa só para começar. Porque no campo do relacionamento afetivo, a união pode ter uma ligação estreita com vínculo, a própria ligação, laço, convivência, relacionamento, intimidade, comunicação. No campo do casamento, né, nós temos, evidentemente, são sinônimos, o matrimônio, o noivado, núpcias, bodas, enlaces, sponsais, consórcio, por exemplo. No campo da sociedade de pessoas com interesse comum, empresas, por exemplo, a própria sociedade, associação, grupo, coligação, liga, coalizão, confederação, entidade, instituto. No campo jurídico, por exemplo, temos o acordo, pacto, aliança, ajuste. No campo das sociedades de pessoas com interesse comum, nós temos a própria sociedade, associação, grupo,
coligação, liga, coalizão, confederação, entidade, instituto. E no campo da política, nós temos a União como a própria República Federativa do Brasil, o governo federal. Isso tudo para dizer para vocês, para que nós introduzamos o tema e falemos a respeito da mensagem que tem esse título, meus amigos. Unificação paulatina, união imediata, destacamos, trabalho incessante. Vocês veem à esquerda de sua tela o original de um reformador de 1975 que trouxe essa mensagem de Bezerra de Menezes, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Nós vamos tratar dessa mensagem para que nós pensemos a respeito das nossas possibilidades enquanto colaboradores, trabalhadores, mesmo aqueles que vêm, né, nas nossas reuniões, aliás, reuniões espíritas já de começo, para que nós visitemos uma casa espírita, como nós nos portamos ali, qual a nossa importância dentro da casa espírita. Desde aqueles que vêm nos visitar para assistir à palestra pública, aos trabalhadores dirigentes. Nós lembramos que o Cristo disse que onde quer que nós nos encontrássemos em 2 ou 3 pessoas, reunidas em seu nome, ele estaria no nosso meio. E é uma grande verdade. Quando nós vamos para a casa espírita, nós temos que ter essa certeza da presença do Cristo. Porque nós somos trabalhadores de Jesus. E essa fé que nos anima, que nos encoraja, como dizia Jerônimo Mendonça, é uma maravilha, porque nada melhor do que trabalhar sabendo da presença do Cristo, da presença daqueles emissários de Jesus juntos de nós. É muito bom ter essa certeza, essa confiança, e os trabalhadores, essa é para todos os trabalhadores, nunca pensem que estão a sós, ou sozinhos, desamparados, nunca. Porque nunca estamos. E a mensagem de Bezerra começa exatamente falando a respeito disso, falando a respeito dessa confiança que nós devemos ter. Quando as clarinadas de um novo dia em luz nos anunciam chegados os tempos do Senhor, que já está instalado, né? Quando uma era nova de paz, ou uma era de paz, prepara a nova humanidade, neste momento dominada pela angústia e batida pela desesperação de muitos, né? Façamos a viagem de volta para dentro de nós, ele convida. Ou seja, pensemos em nós. O que nós podemos aproveitar nesse período para que nós nos transformemos? Que proveito podemos tirar dessa dificuldade? E ele prossegue, no instante em que os valores externos, a lâmina anterior falando do interior, agora falando do exterior, no momento em que os valores externos perdem sua significação, porque estamos voltados para nós mesmos, né? Impulsionando-nos a buscar Deus no coração, somos, através de nossos irmãos, convidados à responsabilidade maior. Aqui estão os verbos: amar e de servir e de passar. O cristão, ele serve e passa. Ele não fica aguardando o reconhecimento. E Bezerra prossegue dizendo: Jesus, meus amigos, é mais do que um símbolo. É uma realidade em nossa existência, falamos agora há pouco. Não é apenas um ser que transitou da manjedoura à cruz, mas o exemplo cuja vida se transformou num evangelho de feitos, chamando por todos nós. Por todos nós. Necessário em razão disso, diz Bezerra, aprofundar o pensamento na obra de Allan Kardec, para poder viver Jesus em toda a plenitude. Esse convite do Dr. Bezerra de Menezes ele faz todo ano. Nas conferências aqui no Expo Trade pela Federação Espírita do Paraná, todo ano ele não se cansa de fazer esse convite. Falando em convite, estamos convidados ao banquete da Era Melhor, do Evangelho imortal, e ninguém se pode excusar a pretexto algum, ou seja, ninguém pode dizer que não sabia desse convite, que não recebeu esse convite. Ninguém vai poder alegar isso. Lá no Livro dos Espíritos, como consequência dessa vida em forma de união, ou vida unida, essa união que todos nós estamos aqui convidando e que a espiritualidade nos convida,
Na questão 980 desse livro, do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta muito interessante que Allan Kardec faz. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Aqui todos nós poderemos ver a consequência, o resultado do processo de união. Como que nós poderemos viver quando nós somos unidos e fraternos? E eles respondem, os espíritos respondem, os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem, encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Os espíritos nobres, espíritos bons, eles são sim muito felizes por viverem essa virtude, por praticar essa virtude da união. E formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisto a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo, ou seja, entre nós encarnados, vos grupais em categorias experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Tem coisa melhor do que você estar num grupo familiar? Um grupo de trabalho? Aqui especificamente no grupo formado pelos trabalhadores de uma instituição espírita, recebendo os nossos irmãos que vêm em busca da informação, do consolo, da orientação, não tem nada melhor. Na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é por sua vez objeto, esses espíritos, têm ele um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Nos mundos espirituais superiores, onde os espíritos vivem de fato, de verdade, unidos ou vivem unidos, esse é o sentimento que eles experimentam. Isso é muito interessante. Allan Kardec comentou essa resposta dos espíritos dizendo assim, das primícias dessa felicidade, ou seja, uma espécie de amostra grátis, das primícias dessa felicidade goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Tem esses critérios. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas, nesse estágio de vida mais avançado, que o egoísmo não tornará frias. Não há egoísmo. Porque na natureza tudo é amor. O egoísmo é que mata esse amor. Olha que informação. Como consequência repetimos, do cultivo dessa virtude da união. E aí, voltando à mensagem de Bezerra, ele diz, dias houve em que poderíamos dizer que não estávamos informados a respeito da verdade. E tudo que começamos a falar aqui, que veremos a partir de agora, e tudo que a doutrina espírita nos ensina. Houve um tempo que nós poderíamos dizer que não sabíamos disso. Hoje, porém, não podemos dizer isso. Hoje sabemos. Agora que a conhecemos, essas verdades, por experiência pessoal, vem o convite. Vivamos o Cristo de Deus em nossas atitudes, a fim de que o sol espírita não apresente a mensagem de luz dificultada pelas nuvens densas que caracterizam o egoísmo humano, o ressentimento, a vaidade. Nós somos orientados a banir do nosso meio, da nossa conduta, esse tipo de vício, esse tipo de mal, diria. Especialmente egoísmo, ressentimento e vaidade. Isso não ajuda. E Bezerra diz, unificação, sim. União também. Aqui se deve estar perguntando, mas qual a diferença de unificação para união? Tem uma diferença, sim. No contexto doutrinário espírita, unificação é nós termos o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo conjunto de ideias. Para ser um pouco mais claro, a codificação como meta de estudo e, sobretudo, como conduta a ser adotada após o conhecimento dessas verdades trazidas pela codificação. Isso é unificação. Quando todos nós temos o mesmo foco, o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Para que isso aconteça, nós devemos estar juntos. Aí vem a definição para a união. Percebem? É bem tranquilo de entender essa diferença. E Bezerra continua dizendo, imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita, mas que, acima de tudo, nos unamos como irmãos. Aqui estão as duas frases inseridas
dessa sentença. Ali está unificação nas 3 primeiras linhas e união nas outras 2 linhas. Fica muito clara aqui a diferença de uma para outra, mas estão conjugadas. Nós nos unimos para estudar a doutrina. Nós nos unimos para praticar os ensinamentos colhidos com o estudo da doutrina espírita. Bezerra sempre muito oportuno. Ele continua: os nossos postulados devem ser desdobrados e vividos dentro de uma linha austera de dignidade e nobreza, consequência do estudo sério, aprofundado e, sobretudo, da prática dos ensinamentos espíritas. É o resultado dessa frase de Bezerra. Sem embargo, que os nossos sentimentos vibrem em uníssono, refletindo as emoções de amigos que se desejam ajudar e de irmãos que se não permitem avançar. Ou seja, de um lado aqueles que estão acordados, de outro aqueles que estão em dificuldade, deixando a retaguarda juncada de cadáveres ou assinalada pelos que não tiveram força para prosseguir. Bezerra usa uma expressão muito forte para dizer que enquanto alguns compreendem e avançam, outros desistem no meio do caminho. Aí o que nós temos que fazer? Aqueles que compreendemos a mensagem, voltamos e buscamos aqueles que ficaram para trás. Dessa forma, a tarefa de unificação é paulatina. Ou seja, nós não temos pressa. Ela acontece durante todo o tempo, porque todo dia está chegando gente nova, por exemplo, na casa espírita. Então é um trabalho que não se acaba, ele continua sempre. A tarefa de união, no entanto, é imediata. Porque para que nós consigamos passar adiante os postulados espíritas, especialmente nós trabalhadores, devemos estar unidos. Por isso a união é imediata. Enquanto a tarefa do trabalho é incessante, claro. Não vai parar nunca. Porque jamais terminaremos o serviço, desde que somos servos imperfeitos e fazemos apenas a parte que nos está confiada. Ou seja, fazemos muito pouco, na verdade. Poderíamos fazer muito mais com esse manancial de informações, de possibilidades que a doutrina espírita nos dá. E Bezerra continua. Aqui vem de novo aquele verbo sublime que o Cristo trouxe. Amar, no entanto, é um impositivo que o Senhor nos concedeu e que a doutrina espírita nos restaura. O espiritismo é Jesus de volta, consequentemente é o amor. É assim, é do espiritismo, tanto que o lema da própria doutrina espírita, ou do espiritismo, é fora da caridade não há salvação. Pois muito bem, pegando mais um subsídio para nos ajudar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, já que falamos em amor, né, tá tudo bem concatenado, no capítulo 11, o item 4, amar ao próximo como a si mesmo, tem essa exortação, esse convite. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade. Como falamos agora, fora da caridade não há salvação, porque resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seu próximo, especialmente seu próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro, diz, a tal respeito que tomar por padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos, conforme o ensinamento de Jesus. Com que direito nós exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que aquilo que nós temos para com eles? Seria um contrassenso, né? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Esse é o objetivo principal da doutrina. Quando nós destruirmos o egoísmo, o que vai sobrar? O que vai restar? O oposto do egoísmo, que é a compaixão, que é o amor, que é a fraternidade. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade, como acabamos de dizer, e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente a união, a concórdia e a benevolência mútua. Aí nós estaremos a passos largos para o mundo de regeneração. Voltando à mensagem de Bezerra, ele diz também, associado com a mensagem anterior do Evangelho, unamo-nos, amemo-nos, realmente, e dirimamos as nossas dúvidas, retificando as nossas opiniões, as nossas dificuldades, os nossos pontos de vista, diante da mensagem clara e sublime da doutrina com que Allan Kardec enriquece a nova era, compreendendo que eles somos simples discípulos,
Como discípulos, não podemos ultrapassar o Mestre, ou seja, nós estaremos aprendendo sempre, sempre, sempre. Em outras palavras, juntos nós vamos aprender por muito tempo. E para que isso aconteça, demos-nos as mãos, é o convite que Bezerra nos faz, e ajudemo-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias para nos recordarmos dos conceitos de identificação, confiando no tempo, o grande enxugador de lágrimas que a tudo corrige. Se nós pararmos um pouquinho para pensar, nós veremos que todas as dificuldades que encontramos na tarefa doutrinária é resultante do personalismo, do egoísmo. Quando alguns companheiros se esquecem de lições tão básicas, né? Dar as mãos, nos ajudar, e enveredam por campos de opiniões pessoais, evidentemente se tornam contraditórias, porque vão fugir de um roteiro pré-determinado, né? Natural que isso aconteça até. Quando as pessoas resolvem caminhar sozinhas, elas acabam trazendo um grande transtorno para o trabalho do grupo, ou dos grupos, de uma forma geral. Não vos conclamamos a inércia. O convite não é para que nós fiquemos parados esperando. Há o parasitismo, a aceitação tácita, sem a discussão ou exame das informações, não. Convidamos-vos à verdadeira dinâmica do amor. Enquanto nós encontramos dificuldade, nós devemos, aliás, usar essas dificuldades para exercitar essa dinâmica do amor, porque as dificuldades virão, meus amigos. Não vamos aqui nos enganar. Virão as dificuldades, com certeza, muitos já passaram por isso, ou passarão por isso que não passou, mas as dificuldades, esse convite para que nós exerçamos, ou exercitemos a dinâmica do amor, segundo Bezerra. Recordemos, sim, também, na palavra de Jesus, que a casa dividida rui. Se um puxar para lá, um puxar para cá, como se diz vulgarmente por aí, né, a casa vai cair, né, vai ruir. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Um grupo unido, fraterno, não existe barreira, não existe maledicência, não existe pensamento contrário que desarticule, que desmonte. Não pode, não vai conseguir. Se nós estivermos unidos, nós seremos fortes, mas muito fortes. Ensinamento do próprio Cristo. É por isso, espíritas, meus irmãos, que a unificação deve prosseguir, mas a união deve viger em nossos corações. Sim, unificação enquanto aspecto doutrinário, enquanto o conjunto de obras, repetimos aqui, o conjunto de informações que recebemos, as nossas metodologias, a dinâmica, inclusive administrativa também, por que não? Mas para que isso aconteça, Bezerra faz de novo o convite. Mas a união deve viger em nossos corações. Temos que estar juntos. Se não estivermos juntos, teremos problemas, pode ter certeza disso. No livro dos Médiuns, em Dissertações Espíritos, item 20, nós trouxemos alguma coisa a respeito também desse aspecto. Onde a informação que nos vem é a seguinte, olha que interessante isso. E também já do conhecimento de muitos de nós. A união faz a força. Acabamos de falar. Sede unidos para serdes fortes. O Espiritismo germinou, deitou raízes profundas, ensinou isso, todos nós já experimentamos isso, e vai estender por sobre a terra sua ramagem benfazer. O destino do mundo é esse, mas não tem outro destino. O nosso fanal, o nosso objetivo aqui na Terra é ver tudo isso acontecer, agora não a nível de casa espírita, de nação, a nível de planeta. A informação aqui é para o mundo todo. É preciso vos torneis, ou nos tornemos, né, invulneráveis aos dardos envenenados da calúnia e da negra falange dos espíritos ignorantes, egoístas e hipócritas. Aqui vocês perceberão que está falando a respeito de espíritos, porque o livro dos médiuns, ele trata de forma bastante profunda e específica, quase, a respeito da influência dos espíritos em nossas vidas, né, conforme a segunda parte do livro dos espíritos também trata da mesma temática. Por isso, essa informação, para que nós estejamos atentos contra essa investida, né, da espiritualidade inferior, tentando trazer para junto de grupos bem consolidados. Isso é muito comum acontecer, já vimos muito, infelizmente, já vimos muitas vezes, a desunião, a discórdia, a dissensão e, consequentemente, a separação. Que nós não caiamos nesses golpes, nesses truques todos. Para chegardes a isso, mister se faz que uma indulgência, uma tolerância recíproca
presidam as nossas ou as vossas relações, que os vossos defeitos passem despercebidos, que somente as vossas qualidades sejam notórias, que o facho da amizade santa vos funda, ilumine e aqueça os corações. Poético isso, né? Nós temos um ditado que nós gostamos muito, quem nos conhece já ouviu, falamos disso muitas vezes, que nós devemos sempre destacar o que há de bom nas pessoas. Destaque sempre o que nós temos de bom nas pessoas, examinando tudo que nós fazemos, mas é sempre destacando o lado bom. Destaque sempre o lado bom dos seres e das coisas, examine tudo e retenha o melhor, é a frase completa. Ou seja, repito, destaque sempre o lado bom dos seres e das coisas, olha que lição. Examina tudo e retenha o melhor. Essa é uma lição que a gente deve levar para sempre, porque todo mundo tem um lado positivo, todo mundo tem. Mesmo aquele indivíduo que às vezes é um introspectivo, não fala muito, não se mostra, ele tem, sim, todos eles têm, não importa as suas qualidades ou suas preferências, todos nós temos, sim, pontos muito positivos. E descobrir esses pontos positivos é uma arte, eu gosto muito de fazer isso. E destacar nas pessoas o que elas têm de bom, porque todo mundo, sempre eu repeti isso, todo mundo tem uma coisa boa, um lado bom. Assim, agindo assim, resistireis aos ataques imponentes do mal, como o rochedo inabalável resiste, né, à vaga onda furiosa. Mensagem de São Vicente de Paula para nossas reflexões. Voltando à mensagem de Bezerra, somos semeadores do tempo melhor. Somos os pomicultores da era nova. O Cristo plantou a árvore e entregou para todos nós cuidarmos dela. Essa árvore simbólica do cristianismo, no caso nosso espírito do espiritismo, já falamos isso inclusive em outra palestra, é o símbolo de um recanto de paz, de um lugar onde as almas cansadas, aflitas, sobrecarregadas, vêm e descansam durante a passagem pela vida, se preparando, nutrindo-se de energias, fortalecendo suas resistências para seguir adiante. O centro espírita essa é uma árvore em grau menor, né, desse grande pomar, né, que o Cristo espalhou pelo planeta todo. E nós, repetimos, somos aqueles que devemos cuidar desse grande pomar divino, dessas grandes árvores do Evangelho, do cristianismo. A colheita, consequentemente, que faremos em nome de Jesus, caracterizar-nos-á o trabalho. Se nós colhermos bons frutos, ou seja, se as pessoas saírem da instituição, alimentadas, sustentadas, amparadas, esclarecidas, eles terão colhido o fruto dessa árvore do cristianismo. Se eles saírem desesperançados, cheios de dúvida, enfim, nós não teremos feito a nossa tarefa, não é verdade? Por isso essa sentença que repetimos, a colheita que faremos em nome de Jesus vai caracterizar o trabalho que nós fizemos com relação a tudo que aprendemos no Espiritismo. Aí vem um convite, adiante meus irmãos, na busca da aurora dos novos tempos que são chegados. Já não há mais tempo. Todos tivemos oportunidade nesses 6, 7 meses, 8 meses, já não há mais tempo para que nós voltemos para trás. Nós só podemos seguir adiante, conforme o convite de Bezerra, porque o tempo é novo, as experiências serão todas novas, as pessoas virão, procurarão, sim, os benefícios da doutrina espírita, do esclarecimento espírita cristão. Na verdade, nós estamos ali para abraçar a todos que já estão chegando, pelas mídias sociais, da forma como podem chegar, estão chegando, e todos nós devemos estar preparados, muito bem preparados, para receber todos esses nossos irmãos, nos unindo, nos unificando, né, conforme a lição, o ensinamento de Bezerra de Menezes. De volta ao Livro dos Médiuns, também falando a respeito da influência dos espíritos, nós trouxemos isso para que nós pensemos, enquanto trabalhadores, que existe essa possibilidade, sim, da rivalidade entre as sociedades. Kardec experimentou isso lá no tempo, nas origens do Espiritismo. E nós trouxemos esse tópico para compartilhar com vocês. A lição 350, desse subtítulo, na verdade, que é um subtítulo, Rivalidade entre as Sociedades. Olha a missão do Espiritismo. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, repetimos, não é de um grupo, de uma sociedade, de um Estado, mas é do planeta todo, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas,
o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento de cada um de nós, dos indivíduos. Não podemos querer melhorar o mundo como um todo, como uma grande massa informe, sem forma. Não. Esse mundo vai ser transformado à medida que os indivíduos se melhoram, se aperfeiçoam. Que importa crer na existência? Aqui vem um puxão de orelha. Uma advertência muito séria. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno, indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Do que adiantará conhecer toda a doutrina se não houver essa transformação? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso se conserva cheio de si? Ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Ou seja, aqui o indivíduo se alimentou do fruto da árvore da vida, mas dele não se beneficiou. Não compreendeu ou não aceitou. Então, por isso que nós dizemos, é uma advertência muito séria que está nesse texto. Jesus é o mestre por excelência, Allan Kardec é o discípulo fiel. Nas palavras de Bezerra de Menezes, que é uma grande verdade. Jesus e Kardec. Esse, meus amigos, aqui um convite, ou até uma evocação, um pedido, na verdade, para todos nós espíritas, nunca nos distanciemos de Jesus e de Kardec. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos deturpando as bases tão sólidas que o mestre leonês trouxe para todos nós, Allan Kardec, a pedido, a mando de Jesus para nossa edificação. Nunca percamos o foco. Sejamos nós os continuadores honrados e nobres da sua obra de amor e da sua lição de sabedoria. De obra de quem? Do Cristo trazido por Allan Kardec. Essa é a nossa missão. E quando a sombra, se fizermos isso, lá no finalzinho da nossa vida, ou na reentrada no mundo espiritual, tem uma mensagem bem interessante que ele diz assim: e quando as sombras da desencarnação descerem sobre vós, e nós outros, os já desencarnados, nos acercarmos a receber-vos, podereis dizer: aqui estamos, Senhor, servos deficientes que reconhecemos ser, porque apenas fizemos o que nos foi determinado. Ou seja, não há alegria maior para o trabalhador cristão do que ser recebido na espiritualidade com a sensação, o sentimento, a certeza, na verdade, do dever cumprido. Não tem nada que pague isso. Ele, porém, magnânimo, justo e bom, dir-vos-á. Nós chegamos, nos apresentamos. E ele vai olhar e dizer para nós assim: vinde a mim, filhos de meu Pai, entrai no gozo da paz. Para aqueles de nós, repetimos, que concluirmos ou que cumprirmos com a nossa obrigação aqui na Terra. Muita paz, meus amigos, que o Senhor vos abençoe, Biaçuno Bezerra. Uma mensagem maravilhosa para todos nós, trabalhadores espíritas, aqueles que vimos, que frequentamos, estudamos, enfim, todos nós. Todos os que chegamos à casa espírita. Então fica essa reflexão, porque ela é muito profunda, é muito útil, especialmente, repetimos, nesse período em que nos preparamos para o retorno às atividades presenciais. Aí vem, como nós prometemos no começo, o que é esse símbolo. Repetimos, aqueles que gostam de informática já identificaram do que se trata. Esse símbolo, na verdade, muita gente olha assim, são 3 pontinhos e fica conjeturando. Na verdade, se vocês olharem aqueles pontinhos como cabeças e essa extensão a partir da cabeça como braços, vocês verão 3 pessoas de braços entrelaçados. Essa figura, meus amigos, é a figura do Ubuntu, que é uma filosofia muito bonita, existente na África do Sul, e, se não me engano, 2 comunidades na África do Sul, onde, certa feita, aconteceu um fato muito interessante. Eu vou até sair daqui para contar para vocês aqui, ao vivo, o que aconteceu. Da onde veio essa filosofia Ubuntu, por que nós trouxemos aqui para exemplificar a unificação. Conta-se que, certa feita, um antropólogo estava estudando os usos e os costumes de uma tribo Ubuntu. Na verdade, a tribo já se chamava Ubuntu. E quando terminou o seu trabalho, ele teve de esperar pelo transporte que o levaria até o aeroporto, de volta para casa. Como ele tinha muito tempo,
antes de embarcar, ele propôs uma brincadeira para a criançada aqui dessa comunidade, achou essa brincadeira inofensiva. Ele comprou uma porção de doces, guloseimas, na cidade próxima, colocou tudo num cesto, enfeitou bem aquele cesto, com fita e tudo mais, voltou até aquele grupo de meninos, como vocês viram na imagem ali, colocou debaixo de uma árvore aquele cesto imenso, cheio de guloseimas, chamou a criançada e combinou assim: aquele de vós, né, e chegar primeiro até esse cesto aqui vai comer tudo sozinho, né? E preparou, as crianças se prepararam, né, colocou o cesto embaixo de uma árvore e as crianças ficaram no campo. Quando eu disser já, vocês corram, quero ver quem vai chegar primeiro para comer tudo isso aqui sozinho. E ele falou já. Só que aconteceu um fato muito interessante. As crianças se posicionaram naquela linha esse antropólogo demarcou. Quando ele gritou já, elas se deram as mãos e correram todas juntas em direção à árvore com o cesto, todas juntas, juntinho. Como chegaram juntas, começaram entre si a distribuir aquelas guloseimas, aquele doce entre si, e comeram felizes da vida. O antropólogo, assustado com aquela cena, foi ao encontro da criançada e falou: o que é isso? O que vocês fizeram? Eu não entendo. Podia ter corrido alguém e se fartado de tantos doces. Aí um deles disse: Ubuntu, tio, Ubuntu. Como que um de nós poderia ficar feliz se todas as outras crianças ficariam tristes? Não ia dar certo. Ubuntu, tio. Ele ficou pasmo. E aí ele começou a pensar: eu passei tanto tempo trabalhando aqui, né, nessas regiões, e nunca tinha parado para pensar nesse aspecto, que é uma filosofia, uma terra tão distante, muita gente pensa que não tem, né, esse conhecimento tão aprofundado, essa moral tão elevada. Ubuntu, meus amigos, tem um significado. Ele diz: eu só sou o que sou porque nós somos todos um. Eu só existo porque nós existimos. É a filosofia Ubuntu, que é maravilhosa, que fica como lição para todos nós, porque na verdade nós precisamos aprender muito essas lições para unirmos os nossos pensamentos, sentimentos, ações, enfim, e caminharmos juntos. Ubuntu para todos nós. Nós convidamos a todos para que façamos uma prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nos concedeu de trazer a mensagem da noite. Abraço a Jesus, as equipes da nossa Casa Espírita, aqueles que nos acompanham agora, aqueles que vêm em busca da informação, da orientação, do consolo. Que a tua paz, amigo querido, nos envolva a todos e que a tua presença, como sempre pedimos, seja sentida no lar de cada um daqueles que nos acompanham agora, em forma de saúde e de paz. Por falar em paz, muita paz para todos nós. Fiquemos com Deus e até uma outra oportunidade.